Bom, minha gente, estou de volta à parte 2. Afinal de contas, a internet é assim, a tecnologia nos favorece o contato, otimiza os encontros, mas de vez em quando, se não estiver bem conectado, a coisa desanda. Bom, mas aí eu estou aqui com a doutora Patrícia Torres, com a Patrícia, como ela preferiu ser Patrícia? chamada, e aí a gente estava falando aqui sobre esse cuidado que a gente tem que ter com os sentimentos da gente, não é? E de tentar também tirar Uhum. um pouco do olhar do mundo que está lá fora, cheio de informações que nos angustiam e que muitas vezes nos desequilibra, para olhar para dentro. E aí, quando eu falo de olhar para dentro, eu vou também falar sobre o suicídio. E aí, eu quero começar aqui já falando sobre esse conflito de sentimentos, falando sobre estar deprimido, não olhar para dentro, ficar depressivo, não olhar para dentro e acabar cometendo o suicídio, né? Então eu queria que você falasse, o suicídio é real, é uma frescura, é falta de Deus, né? É falta de serviço, é o que é aí Uhum. esse sentimento? Como é que a gente pode determinar a chegar no ponto do suicídio, essa alma, esse ser? Como é que isso acontece? É, o suicídio é muito, muito real, sempre foi, né? Mas há um tempo atrás ele era assunto tabu, porque se acreditava, né? A parte jornalista mesmo do país se acreditava que quanto mais noticiasse, poderia incitar mais a população a cometer o suicídio, né? E hoje não, a gente já chegou à conclusão que é exatamente o contrário, porque independente se for falado ou não, ele está aí, está acontecendo. Então a gente precisa falar sobre ele, né? O CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, já lançou há muito tempo o Setembro Amarelo, que fala exatamente sobre isso, sobre a conscientização sobre o suicídio. Né? Ele acontece, ele está aí batendo na porta de muitas famílias e é muito sério. É preciso ser falado, não pode ser um assunto velado, tem que ser escancarado, porque é real. Né? E é uma coisa muito séria e é muito perigosa, Neto, porque existe uma pesquisa, eu não lembro de quando, mas que fala que a grande maioria das pessoas que tentaram suicídio sem sucesso, entre aspas, né, porque não conseguiram chegar às vias de fato, que voltaram, né, desse suicídio, felizmente, elas relataram que não queriam morrer, elas queriam ficar livres daquela dor naquele momento. Então, assim, quando você fala, mas que covardia, como é que você faz isso? Vai deixar uma mãe, um marido, um filho? A pessoa não pensa. É uma doença, né? Naquele momento você está doente, você não consegue pensar, você não tem clareza de ideias para pensar. Há uma desordem química mesmo no cérebro que te faz cometer isso. Então é muito sério. Então é preciso ficar muito atento aos sinais, às pessoas que estão à sua volta, né? Se as pessoas estão ficando muito apáticas, se não querem, não têm energia para nada, se não querem conversar, se estão dormindo muito ou perdendo muita noite de sono, fala abertamente sobre isso, né? Quanto mais a gente falar, melhor. Vai desvendando esse assunto, melhor. É mais Tem uma pergunta interessante. aqui que também fala sobre isso, né? Quem pensa em suicídio avisa? Seria um pedido de socorro? Porque houve relatos de que, em matérias que a gente acaba assistindo no telejornal, em notícias em geral sobre o tema, do seguinte: a pessoa avisou, a pessoa falou, eu não acreditei, eu não pensei que ela seria capaz. Talvez nem Por ela. quê, né? Porque o senso comum lança muita coisa assim que não vale a pena a gente acreditar. Tipo, quem fala não faz, quem avisa não se mata sim. Talvez seja um pedido de socorro. E se for só um drama, ótimo, não tem problema nenhum. Esse drama vai passar e não vai ter, né, não vai ter maiores problemas para ninguém. Mas e se não for? É um caminho sem volta, é um passo dado que vai perpetuar assim por gerações. Uma família que tem suicídio são gerações que ficam marcadas por aquilo ali, né? E é uma das dores piores do luto, porque além de você ter a dor do luto, de ter perdido aquela pessoa que já é uma dor natural, né? Para quem perde alguém, ainda vem os questionamentos: eu poderia ter feito alguma coisa? Será que ela estava dando algum sinal, né? E eu não vi, eu não percebi, por que, que eu não olhei mais por ela? Então, assim, é muito difícil para uma família que passa por isso. Então, é um assunto que tem que ser falado, sim, tem que ser falado abertamente, tem que ser noticiado. É óbvio que não tem que ficar noticiando quantas pessoas suicidaram,
isso não agrega nada. Mas tem que falar abertamente coisas que levam ao suicídio, pessoas que têm sintomas, que pensam sobre isso, né? Igual em consultório, a gente pergunta abertamente, você já pensou em se matar? E tem gente que fala assim, não. E aí lá para a terceira, quarta sessão, fala assim, Patrícia, eu já pensei em me matar assim. Entendeu? Porque é um assunto tão velado, é cultural mesmo. Então a pessoa não gosta de falar sobre aquilo, mas tem que ser falado. E aí eu te pergunto, Né? pandemia está aí, isolamento social nos impõe o distanciamento, né? Uhum. Esse isolamento social impõe a muita gente a obrigação de se afastar das suas atividades laborais, obriga você a se afastar de pessoas que você ama, né? Eu estou aí há quase 60 dias, vi 2 vezes a minha mãe de longe. Uma para entregar o presente do Dia das Mães, de longe, sem abraço, sem beijo, sem contato físico, né? E monitorando ela todo dia. Então, óbvio que isso mexe com as nossas emoções, né? E aí existem aquelas pessoas que, por tabela, já fazem uso, né, de psicotrópicos, já buscam aí fazer o equilíbrio da sua saúde mental com medicação. E aí, diante disso, o que se espera dessas pessoas é que, ao contrário do isolamento, que muitas vezes é um dos sintomas que se sente, né, de quem está deprimido, é o isolamento, é o distanciamento, é ficar fechado no quarto. E aí, para curar essa alma e para fazer com que ela possa se sentir iluminada, é a aproximação e a relação com as pessoas que causa, muitas vezes, essa troca. E aí vem a pandemia. Como é que é a avaliação para essas pessoas que já fragilizadas, né, na sua questão psicológica, se deparam com a necessidade de se isolar e, com isso, enfrentar seus sentimentos? Pois é, a psicologia moderna, ela acredita que os vínculos emocionais que a gente tem, quanto mais profundos, maior estabilidade emocional trazem a gente, né? E numa época igual essa, de uma pandemia, é que a gente tem que cortar esses vínculos bruscamente, a gente não foi preparado para isso, por mais que a coisa estivesse chegando perto do Brasil, a gente nunca pensa que vai ser do jeito que é, né? A gente que não é preparado para isso sente esse choque. É óbvio que pessoas que não tinham uma tendência muito grande a ter uma ansiedade exacerbada estão tendo, e o grande problema que a gente tem ouvido muitos psiquiatras falando, eu participo de alguns fóruns com psiquiatras, eles falando, é das pessoas que já têm problemas, têm algumas características psiquiátricas mesmo que estão piorando. Uhum. E algumas, assim, não levando o tratamento a sério, não indo ao psiquiatra como deveria, abandonando terapia e ficando cada vez mais recluso. E aí que está o grande problema e o grande perigo de tudo. Porque, Neto, quando você está longe de uma pandemia, quando não há um histórico de pandemia, por mais que você tenha o seu problema, tem interferência o tempo inteiro. Chega uma pessoa na sua casa, né? Você tem que ir no supermercado. Então, aquilo te distrai a sua mente. Uhum. Numa pandemia, não. Você está cada dia mais em si mesmado, que a gente fala, né? E aí é um grande perigo de tudo. Bom, aí eu aproveito para fazer uma pergunta, né, que a gente estava tratando sobre isso, para a gente já começar a fechar aqui. Eu quero muito agradecer ao Tiago, agradecer ao Júlio. O Júlio já está conectado na nossa sala, daqui a alguns minutinhos ele já está entrando para conversar com a gente, porque eu tenho muitas perguntas para fazer para o Júlio de que está acontecendo em Brasília, né? Tem aí o adiamento do Enem, mas a insegurança de muita gente, como a gente já falou aqui. A Patrícia falou principalmente sobre como fica a saúde mental dessas pessoas ansiosas, né? Por não terem acesso e como será o amanhã. Daqui a pouquinho o Júlio já está entrando com a gente, alinhando os últimos minutinhos aqui, para te perguntar. E os jovens sofrem de depressão? Crianças sofrem de depressão? Doutora Patrícia, a pergunta é, há índices de suicídio entre jovens, adolescentes e até crianças? Sim, o maior índice de suicídios é entre os jovens, até 21 anos. Né? Porque é uma fase, Neto, que você está deixando de ser quem seus pais gostariam que você fosse para se tornar aquela pessoa que você quer ser. Então, você tem que quebrar muitos paradigmas, você tem que desbravar o mundo sozinho, né? Voltando ao assunto que a gente estava falando do Enem, eu tenho que decidir quem que eu vou ser, que tipo de carreira que eu vou seguir para o resto da vida. A cobrança social, você tem que dar certo.
Então, são muitas, muitas coisas numa cabeça ainda imatura, né? Numa personalidade ainda imatura, ainda em formação. E às vezes a família não entende muito isso. Em criança, por exemplo, pais, assim, às vezes por falta de informação, não acreditam que aconteça depressão, mas acontece sim, e é muito sério, né? É preciso prestar atenção também. Então, sofrem de depressão sim, e muito. E aí, quais são, assim, são semelhantes ao dos adultos? As crianças também buscam esse isolamento? Como é que é o comportamento de uma criança, não é? Que às vezes é considerada aquela criança boazinha, né? Aquela criança que não faz bagunça, aquela criança que não chora, aquela criança que não externa aquela raiva que sente, ou aquela frustração que sente, porque por mais que ela não saiba que é um sentimento de frustração e de raiva, é considerada aquela criança boazinha, né? Essa criança tem sintomas iguais aos dos adultos, ou por ser criança e ninguém considerar que ela tem esses sentimentos, passa despercebido? Pois as questões psicológicas, né, e psíquicas, e psiquiátricas também, a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo, não, sabe, Neto? É preciso avaliar caso a caso. Criança, principalmente, tem sintomas muito diferentes. Algumas ficam mais tristezinhas mesmo, mais arredias, outras não, ficam muito agitadas. Então, assim, é preciso fazer uma anamnese muito séria, com muita responsabilidade, para entender realmente o que está acontecendo dentro dessa criança. Né? Só assim entender o verdadeiro risco que ela corre ou não. Então, de caso a caso, mas qualquer tipo de mudança de comportamento que não seja muito natural daquela criança, é preciso avaliar. Queria também aqui já te agradecer muito. E a última pergunta é a seguinte, né? Quando é que a gente se fala de novo? Porque tem muito assunto para falar nessa pandemia. Tipo daqui a meia hora? Olha, e a dica para quem termina, Patrícia, essa conversa com a gente, que agora eu já quero convidar os amigos, daqui a pouco a gente tem conversa com o Júlio, e aí haja emoção, né? Porque tem muita pergunta para fazer para ele também aqui, que vai deixar as nossas emoções um pouco mais acaloradas por conta de tudo que acontece em Brasília. Mas a pergunta né, qual a dica que você dá para a gente tranquilizar o coração de quem nos escuta nesse momento? Como será o amanhã? Responda quem souber. A gente vive o hoje, independente de pandemia. A gente vive o hoje. Todo dia, na hora que você acordar, faz uma lista do que você quer fazer no seu dia, o que você quer fazer de melhor para quem está por perto, por você também, né? Aproveite seu dia, lance mão das ferramentas que estão disponíveis. A gente reclama tanto da correria do dia a dia que não tem tempo de nada, agora a gente está cheio de tempo para criar novas habilidades, igual eu falei, tentar meditar, tão bacana, igual você estava falando, né, da conexão com o sagrado. Vamos tentar agora. Eu tenho certeza que depois dessa experiência a gente não vai sair da mesma forma. É impossível sair, né? O valor de um abraço numa mãe, igual você está falando, né? Vai ser diferente. Imagina o seu primeiro abraço. Eu acho não que vai ser igual. Eu acho que eu sou. Tem só uma pergunta aqui para rapidinho, se sim ou não. Patrícia, boa noite. A psicologia sabe interpretar o que passa na cabeça de um suicida? Existe uma interpretação ou uma análise científica para isso? Sim ou não? Sim, a psicologia é uma ciência. A psicologia não é conversa, não, a psicóloga não é sua amiga, ela está ali por você e com você. Mas é uma ciência, ela tem embasado em dados científicos. Então, numa anamnese, que é uma entrevista, uma história de vida, da história de vida do sujeito, a gente consegue sim entender se ele tem tendências suicidas ou não e ajudar ele a trilhar um caminho melhor para isso. Olha, quero muito te agradecer mais uma vez. Tenho a sorte de te ter como amiga, né? E não uso disso em consultas. Mas quero muito aqui te agradecer, Patrícia. Um beijo carinhoso para você. Eu agora já começo aqui a convidar o meu querido companheiro Júlio Delgado, deputado federal, companheiro, para já se organizar, porque na sequência eu já chamo ele aqui. Patrícia, muito. Porque Brasília está deixando a gente muito ansioso também. Ele vai falar comigo, Patrícia. Já quero aproveitar e antes de me despedir, já incluí o Júlio nessa conversa. A doutora Patrícia, boa noite para você, Júlio. Patrícia, é um prazer estar te ouvindo aí no final da sua conversa com
com o Neto, a dificuldade desse tempo remoto, você está falando. Eu quero ir agora para uma psicóloga fazer uma pergunta, já que o Neto está abrindo essa oportunidade para todos nós. Há 3 meses atrás, o Neto recebeu isso e me cumprimentou. Eu falei que no final do ano, novembro, dezembro do ano passado, qual que eram as nossas reclamações? Nós íamos para uma reunião, para um encontro, nós íamos andar numa viagem de ônibus ou de avião, ou nas áreas, nas salas de embarque, em qualquer lugar, até dentro de casa. Eu lembro que me chamou a atenção foi uma foto de um vagão do metrô na China, em que tinham 54 pessoas nesse vagão. Só tinha uma que não estava no momento usando o celular. Todas elas estavam usando. E agora, como necessariamente, para que a gente possa se relacionar, a gente tem que usar o celular, nós todos estamos sentindo falta do convívio social, do abraço, do olhar nos olhos, do carinho. E isso tem feito a gente ter que viver nessa doideira. Eu quero te mostrar da dificuldade de entrar enquanto vocês conversavam. Eu quero te agradecer e ao Neto, porque eu estou em sessão remota em Brasília, que é meu outro celular. Lá são 4 deputados que a gente consegue pegar no Zoom, uma outra plataforma, que a gente está em sessão desde as 3 da tarde, votando algumas matérias de interesse da pandemia, votamos a questão do auxílio às famílias, de todos aqueles que estão no fronte de trabalho, estamos votando aqui agora a questão do auxílio às pessoas que estão sofrendo a violência doméstica num período em que as pessoas têm que estar dentro de casa. Há estudos em que nós tivemos 30% de acréscimo da violência doméstica. Quem está aqui falando agora é a deputada Maria do Rosário, relendo o relatório dela. Eu baixei o som, lógico, para conversar com vocês. Peguei um outro celular, então tive que botar a plataforma que o Neto não tinha me mandado no celular da minha esposa, para a gente poder conectar e eu estar acompanhando a sessão aqui e conversando com vocês aqui. Mas esse convívio social tem feito muito falta para nós, porque o Neto, por exemplo, que é uma pessoa afável, cantor, e gosta de participar de show, de eventos, numa hora dessa tem que fazer isso tudo dentro de casa. A gente tem que assistir show em live dentro de casa. Deixa a gente muito frustrado disso tudo, mas eu acho que a gente tem que ter expectativa que nós não estamos presos, né, que nós estamos a salvo em casa e que isso vai passar rapidamente, se Deus quiser. Essa é a nossa expectativa. Essa é a grande ideia. Isso vai passar. A forma como a gente vai passar por isso que vai fazer a grande diferença. Os vínculos emocionais, eles precisam ser cultivados, lançando mão do recurso que a gente tem. Liga para o seu amigo, entra no WhatsApp com um grupo de família, vamos brigar do jeito que brigava nos almoços de domingo, não vamos deixar isso morrer. A gente vai voltar muito melhor, eu tenho certeza. E uma outra coisa que eu estava participando do outro debate hoje, que nós discutimos a questão da demarcação de área indígena, que a questão ambiental deu uma resposta. Lógico que nenhum de nós queremos concordar com o equívoco do Lula, que foi dizer que ainda bem que o corona surgiu para as pessoas verem a importância do Estado. O corona não veio para ser nada de bom, tudo que ele trouxe é de ruim, não tem nada de bom. Mas o planeta está dando uma resposta ao isolamento. O planeta demonstra claramente que a industrialização, que as coisas estavam... Ele não se via peixe em Veneza há mais de 50 anos. Sim. Não se via a cordilheira do Himalaia toda. Por quê? Porque a poluição da China diminuiu por causa do movimento industrial, porque a poluição na Europa diminuiu, e a gente tinha que ter esse entendimento aqui. Ao contrário, enquanto a emissão de gases estufas em todo o mundo, diminuiu cerca de 6% a 10%, no Brasil, por causa do desmatamento, aumentou 20% no período da pandemia. Olha que loucura. Então, a gente tinha que seguir esse exemplo para dizer que tomara que alguns exemplos que venham dessa maldita doença possa servir para que a gente possa rever relacionamentos e também cuidar melhor do planeta que nós vivemos. Patrícia, quero muito te agradecer. Um beijo carinhoso para você. Um beijo para o Igor, um beijo para a Sofia, um beijo para vocês, com muito carinho por vocês. E agradeço por você dedicar esse tempo para a gente aqui ao vivo, trazendo informação e principalmente dizendo para as pessoas:
Se não estiver dando conta do seu próprio sentimento, peça ajuda, porque nós vamos falar numa próxima conversa, desmistificar essa questão da terapia, porque eu recomendo para todo mundo. Terapia salva. Você mora onde, Neto? Eu sei que você está em Rio Pombo, e a Patrícia? Patrícia de Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco. Grande abraço a todos vocês aí. Obrigada. Beijo, Patrícia. Beijo carinhoso. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou conversar com o Júlio. Júlio, agora o assunto aqui é o seguinte: as emoções para você estão quentes em Brasília e para nós também. Vamos falar primeiro sobre o Enem. Vamos falar aqui, Enem 2020 e agora. Como é que está a vida de quem está aí ansioso? E por isso nós vinculamos a Patrícia nessa conversa. Você entrou também com uma ação na Justiça. Fala um pouco para a gente de como está o termômetro em Brasília. Vamos começar pelo Enem. Enem 2020, só em 2021. A garantia da luta de todos, principalmente dos estudantes do mundo acadêmico, das universidades, dos centros de estudo, de todos eles de curso superior que tiveram entendimento que a gente não poderia colocar pessoas em tratamentos desiguais numa disputa que já é desigual, no que nós chamamos nas ações que impetramos a disparidade das armas. O que é isso? Eu disse como exemplo no dia que gravei. É você levar para um campo de batalha uma pessoa com a bazuca e a outra está com estilingue. Como é que uma pessoa que tem condição, que está tendo aula remota, que pode ter professor particular sobre matérias específicas porque tem condições, vai competir com alguém que chegou no momento do Enem e que não tem acesso sequer ao computador ou se tem sinal da internet para poder ver se consegue captar o Wi-Fi de alguém para poder ler no computador, no celular aqui e estudar as matérias todas do Enem. Somente essa semana, no caso Minas Gerais, nós tivemos a volta do ensino público de forma remota, mas bem gradual, quer dizer, em vez de ser 4 horas diárias, 1 hora diária, porque tem que atender todas as turmas, de várias faixas, e a dificuldade que alguns locais, as pessoas não têm acesso à internet, então tem que ficar captando do poder público, de prefeitura, de Câmara de Vereadores, para você ter uma ideia. Então, essa disparidade, todo esse movimento demonstrou claramente que a gente não estava colocando as pessoas em condições mínimas de igualdade para participar de uma seleção dessa. Em todo o mundo que existem modelos de seleção de graduação, que o Brasil acabou com o vestibular e passou para o exame do ensino médio, e nos locais do mundo que essa é a progressão, os modelos chamados Enem nesses locais foram adiados, foram suspensos no ano de 2020. Isso porque o pico naqueles países já passou. E no Brasil nós estamos longe. Né? No Brasil a gente está, por exemplo, olha, eu te falo porque eu estou aqui agora com colegas, eu estou falando com um colega aqui agora falando com você, tem um colega do Rio Grande do Sul e um do Pará conversando, debatendo um projeto que nós estamos votando, esse de violência doméstica. Então, o Pará está numa situação que ainda não chegou no pico. Talvez o Amazonas já tenha passado pelo pico da pandemia. E o Rio Grande do Sul ainda não chegou, sendo que ele está mais forte lá no sul, no Paraná. Quer dizer, nós vamos ter realidade diferente num país continental como é o Brasil, para a gente poder estar falando que a gente vai fazer Enem em novembro. Era uma insensatez desse Weintraub, esse ministro, eu falei no programa de rádio hoje aqui em Belo Horizonte, que é disparado o pior ministro de educação que já surgiu na história do Brasil. Ele falou que primeiro ele ia fazer a consulta aos interessados, depois ele ia fazer aos estudantes. Quem já fez inscrição e quem está se preparando, que está tendo acesso remoto. Então, a gente tem que, além de estender a inscrição também. Aí ele pega e fala... A inscrição acaba amanhã, sexta-feira, não é isso? Amanhã até às 20 horas. Amanhã, às 0 horas, isso. Agora, nós, por exemplo, fizemos as ações, uma ação popular e um mandato de segurança, justamente não só para adiar para o ano que vem, como também estender o prazo de inscrição para que a gente possa ter um período maior. Ao sinalizar isso, o Senado votar algo a respeito, e a Câmara iria votar também, o que aconteceu?
o presidente, pressionado por outros órgãos, falou assim, não, eu mesmo vou ser sensível a isso e vou dizer, soltou uma nota do INEP dizendo que eles vão avaliar que o Enem será adiado por 30 a 60 dias. É bom lembrar que ele está marcado por volta do dia 10 de novembro. 30 dias já dá 10 de dezembro. A pessoa vai fazer Enem no Natal? Se nós estamos aqui prevendo, inclusive, também adiar as eleições, talvez para final de novembro, início de dezembro, então é muito mais sensato, lógico, quando se fala de 60 dias, nós já estamos falando de janeiro. Então, nada, o Edilberto está mandando uma boa noite, eu conheço, quero mandar um abraço a ele, mas nada como passar as provas previstas para novembro para final de janeiro, início de fevereiro, quando as pessoas já passaram por esse período, e certamente aí o país todo vai ter passado pelo pico da pandemia, vai ter achatado aquela elevação que está muito grande hoje, por exemplo, em todo o país. Nós estamos beirando os 20 mil mortos, uma tristeza profunda, um desalento total na atenção à saúde pública brasileira, no colapso que nós estamos tendo em vários estados do sistema, mas nós vamos ter, se Deus quiser, ao final do ano, isso, de certa forma, arrefecido, para que o Enem possa acontecer. Então, a ação popular caiu pelo adiamento, porque ela tinha só esse interesse de adiar o Enem. O motivo foi feito que o Enem não está nem com data marcada. Mas o mandato de segurança ainda não, porque o mandato de segurança é o mandato de segurança que a gente defende, inclusive, o adiamento do período de inscrição com o adiamento do próprio Enem. Agora é o seguinte, você já deu sua posição e falou sobre a questão da qualidade se é que tem, do ministro da Educação. Como é que mantém um diálogo com o ministro, com um posicionamento que diz que nas universidades federais são balbúrdias, que são maconheiros, enfim, Paulo Freire tem que ser expurgado, né, como patrono da educação no Brasil? Como é que se mantém um diálogo com uma pessoa tão radical, com pensamentos tão radicais assim, Júlio? Como é que vocês estabelecem aí em Brasília? É uma curiosidade que a gente quer. Não tem. Por isso que nós resolvemos, na Ação Popular, eu impetrei sozinho, no mandato de segurança com 2 outros colegas, que são vinculados à área de educação. Os 2 foram secretários de educação nos seus estados, em Pernambuco e Rio Grande do Norte, deputado Rafael e deputado Danilo Cabral. Estes 2 também chegamos à conclusão que não dava para esperar a decisão do ministro da Educação. E ontem, de forma até um pouco, valorizando um pouco a reaproximação que eles estão, que eu também não quero, é uma outra análise política, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que iria conversar com o presidente direto, porque não tinha jeito de ter diálogo com o ministro da Educação. Se o presidente da Câmara chega a ponto de dizer que a tratativa dele do adiamento teve que ser com o presidente pela impossibilidade de conseguir conversar com o ministro responsável pela área, é uma demonstração clara. Parece que hoje à noite nós vamos ter a decisão, eu não consegui acompanhar ainda, mas parece que o ministro Celso de Mello ia manifestar-se sobre a publicização daquele vídeo, do tal Sim. vídeo da reunião ministerial do dia 22, sobre a eventual interferência, Bolsonaro lá brigando com o Moro e xingando todo mundo. Dizem que o que eles não querem publicizar é que a pior manifestação que houve na reunião ministerial foi do ministro Weintraub, que foi deselegante com o parlamento, com o Supremo, com todo mundo, xingou, e ele e o ministro Ernesto, e o Ricardo Salles, e a Damares, é uma demonstração clara que a gente tem um ministério, um colega aí também já fez a pergunta, que não dá para conversar com o ministro nenhum, é muito difícil. Paulo Guedes, com essa posição errática com relação à evolução econômica, já está aprovado. Lógico que a gente tem a noção dimensional disso, mas países que fizeram o isolamento de forma mais radical estão saindo mais rápido e respondendo mais rápido à retomada econômica. Essa vacilação brasileira do próprio ministro em demorar da ajuda à micro e pequena empresa, em demorar da ajuda do auxílio emergencial,
permitir que se façam essas filas que agora estão aparecendo os contaminados da Caixa. Aqueles que foram para as ruas pegar a primeira parcela, 15 dias depois, estão aí todo mundo. Isso foi no final de abril, início de maio. Está todo mundo aí agora aparecendo. Essa contaminação mais recente é a contaminação de quem foi tirar o auxílio emergencial. Nos Estados Unidos, tem CPF, Neto, tem RG, não se fica pesquisando, não. A pessoa recebia pelo correio um cheque do governo de $200, que hoje daria algo em torno aqui a R$1.000, se você calcular 5, mas a gente não quer que seja isso, mas que fosse os 600, entendeu? Para que as pessoas pudessem sair neste período. Então, nós permitimos que as pessoas fossem às ruas. O auxílio ainda para estados e municípios, que foi demagogicamente espalhado na região, ainda não chegou. A ajuda dos micro e pequena empresas do refinanciamento não foi dado acesso àqueles que mais necessitavam. Quer dizer, há uma posição atrasada do governo que pede para sair do isolamento e comprometendo claramente a nossa retomada econômica, que a gente sabe que é uma preocupação, enquanto que os países que fecharam para valer agora retomam e as atividades se encaixam de uma forma ordenada e os países estão saindo. A Nova Zelândia não vai ter a redução do PIB esse ano. Os países da Europa, que foram mais graves, terão, mas em índices menores que o Brasil terá, na faixa que eu quero já te adiantar aqui, que eles já admitem que seja -4, -5, mas esse ano nós vamos ter uma retração talvez de 10%, segundo a análise de alguns economistas. Aí você falou sobre a questão desse benefício que chegaria aos estados e municípios. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, pela parte da manhã, teve uma reunião com os governadores, uma reunião um pouco mais amistosa, uma relação, pelo menos naquela reunião de aproximadamente 45 minutos, assistindo a uma conversa do Romeu Zema, disse que foi mais amistosa. A questão é a seguinte, tem uma pergunta da Selma está dizendo aqui o seguinte: gostaria de saber qual a visão do deputado em relação ao congelamento do salário dos funcionários públicos, sendo que já estava muito defasado e congelado e é defendido pelo ministro Paulo Guedes. Como diz assim, vai trabalhar. Um verdadeiro absurdo. Você imaginar até dezembro de 21 congelar salário de servidor, que tem gente que está em atividade, inclusive, de risco, como hoje são todos aqueles que estão desde fazendo a limpeza urbana, limpeza hospitalar, os terceirizados, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, médicos, todo mundo está na ponta. Como é que você não vai admitir a hipótese de rever para o ano que vem aumento para essas pessoas, o pessoal da segurança? Quantos esses de guardas municipais, a polícia militar, estão fazendo o policiamento para poder garantir o isolamento, garantir o lockdown, e essas pessoas não terão a possibilidade de ter um aumento? Agora se ventila que você vai dar aumento só à Polícia Federal, porque ele trocou os diretores, e aí ele vai vetar aquilo que nós da Câmara aprovamos, que seria cair essa possibilidade de reajuste, inclusive para a área educacional, que o ano que vem a gente tem uma retomada muito grande, e as pessoas falam assim, nós vamos ficar defasados com relação a isso. Se fosse imaginar que o preço de tudo cairia, a gente podia imaginar o congelamento de salário, mas não. Eu faço isso, espero as pessoas estão fazendo isolamento. Aqui em casa, nós saímos de casa uma vez por semana, para ir no mercado, faz a compra semanal. E a gente vê aqui, porque pela falta de insumos, que o preço das coisas está subindo. Como é que a população de baixa renda, recebendo R$600, Paulo Guedes anunciando que quando passar os 3 meses, essa ajuda passará para 200, vai viver e vai sobreviver nessa realidade. Né? Como é que então é muito 1 trilhão e 300 milhões para o banco? Como é que é essa matemática? É uma matemática que não fecha, porque é um desequilíbrio. Em vez da gente fazer, o Brasil tem reserva cambial, o Brasil ainda paga juros da dívida interna para os bancos. Ele tem que chegar e falar assim, olha, nós vamos pagar, nós reconhecemos que temos dívida, mas não dá para pagar agora, espera um pouco. Essa é a forma da gente poder retomar um pouquinho o crescimento, principalmente para a faixa, porque as pessoas sabem, quem está recebendo esses R$600 está gerando renda, ninguém está recebendo R$600 para poder levar para casa para guardar na caixa, não. E nem no Banco do Brasil, não. Está recebendo para poder comprar comida, para sobreviver. Né? Então,
esse congelamento é um absurdo. O presidente fez a justificativa, fez uma reunião mais amistosa para dizer para os governadores que vai liberar o recurso. Esse recurso que tem colegas meus fazendo verdadeira demagogia, né? Porque são 120 bilhões, 60 para pagar despesas e empréstimos e rolagem de empréstimos, muito até com organismos internacionais, Banco Mundial, Banco Interamericano e tudo. Os outros 60 serão para estados e municípios. 50 para pagar outras despesas. O que é outras despesas? Pessoal, poder judiciário e outras coisas. E 10 para o combate do Covid. 7 para os estados e 3 bi para os municípios. Para Minas Gerais, ficaria algo em torno de 800 milhões para Minas. Fora o que cada município, dentro da sua realidade, vai receber. Por exemplo, Ubá, aí pertinho de vocês, é município de média e alta complexidade, Muriaé, Juiz de Fora. Então, eles receberão um recurso para poder, por exemplo, comprar respirador para botar em UTI. Uhum. Como tem cidade que não tem média e alta complexidade, que é a atenção básica, é para comprar EPI, equipamento de proteção individual, máscara, luva, avental, para quem faz o atendimento ambulatorial. Agora, começa, meus colegas deputados, mandar a cartinha aí para os municípios, que você deve ter visto um monte rolar aí pelos e-mails. Fulano, estou liberando para Guarani 1 milhão. Estou liberando para Visconde do Rio Branco 1,5 milhão. Nada. Esse recurso é querer fazer gracinha com o chapéu dos outros, quer dizer. Mas nem esse dinheiro que ele anuncia como se fosse uma emenda dele, chegou porque o governo esperou fazer essa reunião para falar que vai liberar, que ele vai sancionar, mas que ele vai vetar. Vai vetar aquela questão que proíbe o congelamento de aumento de servidor. O que nos compete lutar? Já dizendo aqui com muitos colegas que fizeram a pergunta aí, nós vamos trabalhar para derrubar o veto. Nós não podemos admitir que, principalmente categorias, se ele quiser estratificar, fala com os funcionários públicos que ganham mais, faz uma tabela escalonada. Quem ganha mais de 10 mil reais vai ter seu salário congelado. Quem ganha menos de 5 não vai ter congelamento, não, vai ter o reajuste proposto da categoria, seja na área de segurança, na área educacional, na área de saúde, na área de saneamento, na área de infraestrutura. Cada um tem a sua responsabilidade de sua ação. Hoje eu fiz um debate que nós aprovamos o projeto das mineradoras. Como é que nós vamos fazer se você não colocar mais fiscais da ANM e do IBAMA para poder fiscalizar desmatamento, para poder fiscalizar operação com insegurança nas barragens de Minas e do Brasil, que hoje na Bahia tem, no Pará tem, no Maranhão tem, em Tocantins tem, por aí vai. Então, são muitas ações que são de responsabilidade dos servidores que prestam condenou. Daqueles que não têm, faça o congelamento, mas faça o congelamento dos salários acima de 5 mil reais para cima. Agora, aqueles que não têm condição, que fazem serviços básicos, e às vezes ganha mais do que 5 mil reais, como, por exemplo, o médico, não pode ter congelamento. Ele tem que estar ganhando, nesse momento, um prêmio por ter coragem de enfrentar, de ir para frente, de enfrentar um inimigo invisível, né? Porque a gente não sabe onde ele está. Ô, Júlio, eu queria aproveitar que você falou sobre desmatamento. A MP 910, que foi aí apresentada, acabou sendo transferida por projeto de lei. E lamentei muito que esse projeto de lei tenha como autor, se não me engano, um mineiro, né? O relator, se não me engano, é um mineiro. Bom, eu queria que você falasse para a gente... O mineiro, o relator é um deputado do Amazonas. Aí você pensa bem, né? Uma medida provisória que você falou aí dos índices de desmatamento, enquanto outros países, mundo afora, apresentam sinais de que a natureza agradece, de certa maneira, esse isolamento obrigatório, com todos os desastres que essa doença nos apresente, mas o Brasil vai num contrassenso, querendo aí aprovar antes a medida provisória e agora o projeto de lei. Como é que fica tudo isso em meio à pandemia? É momento de tratar dessas coisas? É momento de se discutir esse tipo de situação no meio de um assunto que tira o foco de todo mundo, como é o Covid-19, a Covid? Nós vamos conseguindo, com o tempo, mesmo sendo minoritários, defendendo algumas causas, né? Mesmo, às vezes, causas dos mineiros. Nós começamos a discutir, ia ser votado essa semana, a questão da criação do TRF. Todas as ações recursais da Justiça Federal dos mineiros, hoje é no TRF-1, que fica em Brasília, que engloba 14 estados. Só que 60% dessas demandas ficam
são demandas mineiras. Então, mais do que justo, mais do que necessário, nós termos o TRF-6, que seria o TRF para englobar exclusivamente Minas e Bahia. Agora, eu lhe pergunto, é o momento de se fazer isso? Porque o TRF não tem a questão o TRF não tem acréscimo orçamentário, não. Mas é lógico que a transferência de um tribunal de Brasília para cá tem repercussões e impactos administrativos, financeiros. Está na hora do judiciário gastar 250 milhões para transferir isso. Eu acho que é justo ter o TRF em Minas. Sou defensor árduo do TRF em Minas. Acho inapropriado. E a nossa emenda foi a emenda seguinte: nós criamos o TRF, mas a sua instalação fica para pós-pandemia. O que é isso? Passado a pandemia, passando o estado de calamidade, que por enquanto está previsto para 31/12, que ele seja implementado a partir do ano que vem. O estado de calamidade foi prorrogado até março, então ele vai ser instalado a partir de abril. Nós não temos o prazo. Terminado o estado de calamidade, a gente pode fazer a instalação devida. Só que houve bom senso, retiraram. É a mesma coisa essa matéria. Ela já está totalmente diferente daquela que foi a medida provisória do governo. Ela envolvia 15 glebas rurais. O relator já reduziu para 6, porque hoje são 4. O relator ontem colocou isso de forma muito clara. São 105 mil pequenos agricultores hoje na região amazônica que querem ampliar a sua gleba porque tem o interesse de exploração, de aumentar um pouquinho a sua área de produção. Enquanto isso, tem 3 mil, 105 mil, tem até 6 glebas. 3 mil tem mais do que as 6 glebas. Querem que fosse até 18. Já são os médios e grandes produtores rurais, os caras que vai fazendo ampliação da sua área. Você imagina um cara que quer limitar em 6, o outro quer estender a 18. Esse conflito, para nossa sorte, fez com que a matéria não fosse votada. Mas você pode ter certeza que a voracidade deles será grande. A gente tem que estar preparado com o exemplo que nós tivemos. O desmatamento e o efeito estufa só cresce em um lugar no mundo nesse momento, no Brasil. É um equívoco profundo que a gente tem desta realidade que a gente está enfrentando, do desmando de várias áreas desse governo. Falamos de educação, já estamos na área ambiental. Se a gente for para a área diplomática, é uma tristeza. Na área de direitos humanos, então, quando você estava discutindo aí com a Patrícia, você ter uma ministra que fala que as crianças vão fazer um prêmio como faz máscara, e o prêmio dessas crianças é passar um dia com a ministra Damares. Olha. Quem merece. Deixa eu te falar, só para a gente aqui também te liberar, já agradecendo, eu sei que você está aí acompanhando o que está acontecendo na reunião remota. Da inspeção. Eu quero só aproveitar, porque eu acompanhando aqui, como sempre, o seu trabalho, sobre um PL que torna obrigatória a inclusão de legendas e intérpretes de Libras em programas de TV. Queria que você falasse um pouco isso e também sobre um pouco da Amanda. Da Amanda? Da Amanda. Foi dela que surgiu a ideia que nós colocássemos. Eu agradeci demais, fiquei sensibilizado com agradecimento. Agora, nós estamos aproveitando o projeto que está para colocar na época da pandemia, mas que a gente possa ter acessibilidade também em espaços artísticos, em cinema, para que as pessoas possam ter a língua de sinais ou de Libras em algum exemplo. É lógico que você não vai botar uma pessoa num cinema escuro para poder ter, mas se você tiver digital, um livro em que a pessoa possa estar acompanhando a pessoa no cinema e estar ali sem poder ver, mas está podendo ouvir, ou se não está podendo ouvir, está podendo ver e acompanhar ali a leitura ou a significação de uma mensagem, de uma peça teatral, de um espetáculo de dança. São vários espaços que a gente poderia dar acesso de uma forma, da mesma forma que sai o livreto de uma apresentação, por exemplo, de balé, uma apresentação dos artistas, dos dançarinos e tal, e qual que é a peça que vai ser apresentada, isso poderia estar em Libras, essa obrigatoriedade. A gente aproveita o momento do projeto para colocar. E estamos hoje, você estava debatendo com a Patrícia, estamos votando também a questão, na semana em que se discute muito a questão da violência doméstica, né, e principalmente contra crianças e idosos, nós votamos um projeto
de áreas indígenas e justamente essa questão de você ter uma maior proteção, uma maior responsabilidade de um apenamento de violência doméstica cometida no período da pandemia. Ô, Júlio, eu quero muito te agradecer, te desejar boa sorte, porque num governo onde todo dia tem uma notícia nova, entra Regina, sai Regina, entra Moro, sai Moro. E esquecemos da Regina Duarte, você vê, de Damares para Regina Duarte, aqui nós temos o Itraub, Ernesto Araújo, Ricardo Salles, Paulo Guedes, e agora a gente tem na informalidade, na interinidade, né? Não estou fazendo juízo de valor da pessoa, pode ser íntegra, honesta e tudo, mas na interinidade, no Ministério da Saúde, no momento de pandemia mundial, o vírus mais letal que tem, forte, pesado, a gente tem na interinidade um membro de logística da área militar, mais um general, agora ministro da Saúde, para cuidar da saúde das pessoas, não tem coragem de assinar o protocolo do medicamento, porque sabem do risco que tem de efeito colateral, e tira todos os cientistas e sanitaristas do Ministério da Saúde para serem cargos ocupados por agentes militares. Volto a dizer, nenhuma condenação à posição dos militares reformados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica exercerem funções estratégicas. Não pode ser de forma definitiva, nem equipar que tem uma experiência logística, mas não tem experiência em determinadas áreas. Você pode ter certeza que nós estamos lutando, conseguimos aí a volta, a retomada das obras, por exemplo, da 267 aí para poder ser feito, mas eu não ia fazer recapeamento de estrada no lugar dos que lá estão, porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Eu sei pedir, reivindicar, mas quem sabe fazer é quem é técnico da área, e para isso, para a saúde, principalmente no momento de pandemia, a gente precisava, como nós tínhamos o Mandetta, depois o Nelson Tait, que demonstraram claramente a sua lisura e grandeza com a responsabilidade de um médico quando subscreve determinada atitude, determinado medicamento para um cidadão. Essa é a nossa preocupação e vamos ficar nessa loucura aqui brigando por isso. Por isso que o nosso partido, antes dessa vontade que vai ser anunciada hoje, já estava pedindo que o maior equívoco desses todos não é que os membros, é lógico que o Pansuelo, que é o general que está lá respondendo pela saúde, ele está cumprindo uma missão que foi determinada por quem? Pelo presidente, né? A maior responsável por isso tudo é o presidente, e é muito difícil que o Brasil possa suportar o retrocesso que teremos em 4 anos, se ele levar até o fim. Quantos anos o Brasil terá que retroceder no aspecto educacional, cultural, de saúde, sanitário, de infraestrutura, com um desgoverno desse? Bom, partindo disso, eu quero te convidar daqui a pouco para uma próxima conversa, numa próxima data, para a gente falar sobre impeachment. Está sendo fomentado, muitos lugares falando sobre o impeachment, movimentos acontecendo de unidade de partidos, diversas partes também aí diversas classes sociais se movimentando em relação a isso, e a pergunta é, o impeachment seria uma saída, seria um trauma maior aí para a economia do Brasil? Enfim, eu não quero tomar seu tempo, gostaria muito de poder, num outro momento, marcar com você essa conversa e a gente falar sobre isso, porque todo dia tem uma bomba nova, aquela saidinha do presidente até a conversa com os repórteres, é uma bomba que fica sendo multiplicada ao longo de todo o dia e que não dá tempo dos assuntos, inclusive, serem debatidos com profundidade, porque cada dia é uma bomba. Ele alimenta isso, ele gosta de alimentar isso, ele vive do ódio e de criar esse tipo de idiosincrasia com quem quer que seja com o legislativo, com os governadores e prefeitos, depois com o judiciário, aí depois ele vai e recompõe, puxa lá o Rodrigo para conversar do legislativo, o Davi, Alcolumbre, presidente do Senado, depois vai e conversa agora com os governadores e prefeitos, toma uma medida mais de reaproximação com o judiciário para amanhã, daqui a alguns dias, vir com esse problema de novo. Eu acho que essa posição errática, essa posição dúbia, nos cria muita instabilidade, né? Não sei se a sociedade está preparada para isso, mas as pesquisas têm demonstrado, a XP Investimento, depois eu mando para você colocar para os seus colegas, vou mandar para você, faz uma pesquisa essa semana que demonstra que o rebanho tem diminuído, que as pessoas estão vendo, o número de ruim peste de avaliação
do trato na pandemia e de avaliação do governo tem caído, e de rejeição pessoal tem aumentado consideravelmente, na faixa de 60%, e aqueles que admiram e que acham tem caído consideravelmente na faixa de 22,5%, com menos de 1 ano e meio de governo. E isso só quem alcançou estes números. Eu quero dizer que tudo foi crítico. O Fernando Henrique saiu mal, o Lula saiu mal, avaliado no período que saiu, mas só quem alcançou números com 1 ano e meio de governo foi a presidente Dilma no segundo mandato dela. O presidente está indo nesses passos e que demonstra claramente a ingovernabilidade. Se ele tem conseguido fazer aquilo que ele sempre condenou, que ele falou que não ia fazer, que não ia se render àqueles que o chamam, que ele não ia cometer nenhum ato de corrupção, de estar colocando o Centrão em cargos estratégicos, né? O Centrão em cargos que envolvam muito dinheiro para poder manter a sua estabilidade no parlamento, nós vamos denunciar isso. Nós não podemos denunciar indo para as ruas, mas as pessoas já não estão aguentando mais, estão começando a ir. Hoje já tinha manifestação na porta do Palácio do Planalto, em Brasília. Então, nos portões lá começam a ter manifestações de pessoas que vão começar a se manifestar no sentido de não aguentar mais isso. E não é ninguém que seja vinculado a lulismo, petismo, que eles atrasaram, não queriam nem pedir impeachment. Agora que eles viram que não dá para tocar isso esperando novas eleições. É muito para o Brasil, né? É muito desafio para todos nós, e nós sabemos da dificuldade de ter aprovado um impeachment lá no Congresso com o arranjo que ele está fazendo com o Centrão. Para vocês terem ideia, o Valdemar Costa Neto, não precisa dizer mais nada, todo mundo aí sabe quem é o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, né? Conseguiu emplacar o diretor do FNDE, que mexe com transporte escolar, merenda escolar e material escolar. O orçamento do FNDE é 54 bilhões. Compra ônibus, compra merenda escolar e compra o material escolar, os livros didáticos que vão para as crianças e adolescentes desse país. Para a gente imaginar só o que está indo para a mão de quem, para depois falar que, não, pode-se falar tudo, mas não pode falar de corrupção. A história dos seus filhos está dizendo bem isso. Está ficando mais claro que a indústria do chocolate da Copenhague está fazendo muito bem para a família dele lá no Rio de Janeiro. Com certeza. Ó, Júlio, eu quero aproveitar aqui, só de passar depois ainda sobre a questão também, para a gente já despedir, o COI, o Edilberto está pedindo aqui para falar sobre a questão do auxílio emergencial. Muita gente no Brasil que foi candidato em 2016 está tendo os pedidos negados porque estão sendo considerados eleitos. Talvez seja aí uma das situações que você pode pegar no colarinho do presidente da Caixa, né? Que encontra muito espaço no programa do Datena, mas não fala a verdade sobre a situação. Eu estou com essa causa, eu tenho muitos amigos em Juiz de Fora, Belo Horizonte, nos grandes centros, em Governador Valadares eu recebi, Montes Claros, que pelo fato de terem disputado as eleições aparecem como eleitos e, portanto, não passíveis de receber. Tem gente que teve até bastante voto, tem gente que não teve voto nenhum, mas hoje está precisando, né? Está precisando do auxílio emergencial e não tem como receber porque está sendo indeferido. Teve uma menina que apareceu na rejeição dela, que ela era presidente da República. A expressão é presidente da República do Brasil. Foi o motivo do indeferimento. Então, eles ficam com vergonha com relação a isso. Nós temos que ir pegando esses casos mesmo para poder demonstrar, porque tem muita gente que já está recebendo a segunda parcela, mas não fechou a habilitação, porque as pessoas têm que demonstrar. Em Juiz de Fora, 2 desses, a gente conseguiu na Caixa demonstrar que as pessoas não tinham exercício de mandato e elas tiveram direito a perceber o auxílio emergencial. Tá aí, Coy, tá a resposta, corre atrás lá, meu irmão. Ô, Júlio, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Espero que num outro momento a gente possa abusar dessa sua generosidade sem limite e vir conversar com a gente. Desculpa pelo atraso, nós tínhamos marcado às 7, começamos quase às 8, mas fomos quase até às 9. Um abraço. Mas você está trabalhando, a gente entende aqui. Eu não sei a que hora que nós vamos, voltamos 3 projetos hoje, e o presidente aqui está meio invocado, falando que quer votar 5 projetos, quer dizer, a gente deve ir até umas 10, 10 e meia da noite. Faz um café aí, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Obrigado mais uma vez, Júlio. Obrigado a todos os seus aí, todos que acompanham você na sua rede, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Seguinte, minha gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo você mais uma vez que nos acompanhou aqui até agora, pedindo desculpas, porque no começo nós tivemos um problema técnico,
a Patrícia teve que sair, então hoje foi um momento de 2 conversas, o Júlio trabalhando remotamente, também votando e discutindo matérias importantes para o Brasil. A gente acabou tendo aí que abrir uma nova live para que a gente pudesse finalizar a conversa com a Patrícia e que também pudessem aí voltar com o Júlio e a gente conversar com ele. Então eu quero aqui muito agradecer o carinho da sua companhia, muito agradecer o carinho da sua audiência até agora e dizer para você o seguinte, fica o pedido para que você possa aí mudar, né, e compartilhar essa live para que a gente possa estar junto. Toda terça-feira a gente tem aqui uma live com os amigos do grupo do IFET. Terça-feira a gente vai falar sobre guarda compartilhada, como é que fica a guarda compartilhada na pandemia, não é? E também, ao longo da semana, a gente tem mais conversas. Segunda-feira tem aqui também uma conversa muito importante com o Gabriel Moreira, ele que é advogado, e a gente vai falar para vocês aí sobre um assunto muito importante. Olha, o tema é possibilidades para potenciar os lucros através da governança tributária de micro a grandes empresas. Então, é um tema importante para você que é empresário, viu? Segunda-feira, 19h, a gente tem uma conversa aqui para fazer sobre tributação de pequenas, médias e grandes empresas. Como é que é faturar, né, sem sonegar? A gente vai conversar e trazer esse tema para você, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra na segunda-feira às 7h e a terça-feira, excepcionalmente, trazendo de quinta para segunda a nossa prosa boa com Gabriel Moreira e na terça-feira com a professora de Direito do Instituto Federal, Paula Vieira. Fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho e audiência até aqui e a gente se encontra. Beijo carinhoso. Tchau, tchau.